Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, um vídeo um pouquinho diferente aqui, né? Principalmente o cenário, né? Não vou conseguir gravar hoje nem amanhã no cenário que eu geralmente gravo, né? Então eu vou, só pra não deixar mais muito distante, né, a análise da partida Corinthians e Vasco, fazer aqui dessa forma mesmo, beleza? Enfim, rapaziada, o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 3-1 na Neoquímica Arena, né? Ampliou aí uma ótima vantagem histórica que tem nesse clássico interestadual, né? Lembrando que o Vasco não deixa de ser uma grande equipe do futebol brasileiro, tá? Eles estão vivendo um período que, sei lá, a diretoria, enfim, os caras tentaram apequenar ao máximo o clube deles, né? Com diversos rebaixamentos aí nos últimos 10, 15 anos, né? Mas o Corinthians aí tá há 13 anos sem perder pro Vasco da Gama, né, cara? Se tratando de confrontos dos ditos 12 grandes aí do futebol brasileiro, acho que deve ser o maior, né? Então agora chegou a, acho que 19 jogos, parece, né? Não vi direito ali. Mas enfim, é jogo pra caramba sem perder para a equipe do Vasco, né? Isso tanto dentro quanto fora de casa, né, cara? Enfim. Bom, o Corinthians é embalado aí por uma sequência de... Agora foi a 7 jogos, né? Tava 6 jogos sem perder, né? Enfim, com 5 vitórias, né? 2 contra o Universitário, América, Galo e São Paulo, né? Corinthians aí embalado com esses bons resultados aí, tinha uma dura e obrigatória, né, missão, né, de tentar vencer o Vasco, né? O empate hoje seria ruim e, enfim, sabendo disso, o Corinthians foi a campo com o melhor do que tinha, né, para esse confronto, né? O Murilo estava suspenso, era uma baixa para o jogo, né? E sabendo disso, o Corinthians foi com o Cássio no gol, na lateral direito o Bruno Mendes. O Fagner foi poupado aparentemente, né? Jogou os 90 minutos contra o São Paulo, né? A dupla de zaga foi composta com o Gil e o Caetano. Na lateral esquerda, o Fábio Santos, né? De primeiro volante jogou o Maicon. Fausto foi pro banco, não sei se foi poupado, porque ele estava jogando todos os jogos praticamente, né? Ou foi por opção do Vanderlei Luxemburgo mesmo. Na meia esquerda, o Renato. Na meia direita, o Juan. Na ponta direita, o Adson. Na ponta esquerda, o Roger Guedes. E no comando do ataque, o Yuri Alberto. Cara, foi um jogo bastante aberto, tá? Eu achei, na primeira etapa. Achei que o Corinthians deu até espaço pro Vasco, teve algumas chances o Vasco, nada claro assim, porque o Vasco é uma equipe fraca também, né? O último colocado do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians deu sim algumas jogadas de linha de fundo pro Vasco, uma marcação um pouco mais frouxa no meio campo, pelo menos eu achei, tá? Não sei se era porque tinha 2 meias armadores, né? E mais o Adson, né? O Corinthians foi com um ataque diferente, né? Foi um ataque mais brutal para esse jogo, né? Mas em contrapartida, o Corinthians também chegava bem, tá? Teve chutes de fora da área com o Roger Guedes, né? A bola caía bastante no pé do Renato, né? O Corinthians conseguia fazer boas jogadas ali, triangulações com o Adson e com o Juan. Enfim, o gol do Corinthians sai e uma dessas belas jogadas, né? O Renato com muito espaço recebe na ponta esquerda, joga a bola pro outro lado, recebe o Adson, né? O Adson vai para cima, joga pro meio da área ali, né? Na meia-lua, o Renato dá um passe lindo ali, né? Ele dá uma ajeitadinha nojenta e o Maicon chega batendo, né? Fazendo o Corinthians 1-0. Enfim, como eu disse, o Vasco teve algumas chances, assim, nada muito claras antes de tomar o gol, né? Mas estava chegando com chutes de fora da área, conseguia chegar até a linha de fundo, né? Mas depois que o Corinthians fez o gol, o Vasco teve uma grande chance num contra-ataque que o Roger Guedes foi um pouquinho displicente, né? Nesse contragolpe, o Vasco foi até a linha de fundo na ponta direita, né? O Fábio tinha avançado pelo meio. Vou até falar do posicionamento do Fábio, né? O cara cruza, o cara do Vasco, que eu não sei o nome, finalizou dentro da área já, ninguém marcando, ficou no contrapé da defesa do Caetano do Gil. A sorte que ele finalizou mal, cara, mas foi uma chance clara de gol da equipe do Vasco. Depois desse lance, cara, o Corinthians controlou bem a partida, tá? O Vasco não teve mais nenhuma chance, o Corinthians conseguiu rodar bastante a bola, o Vasco não tinha oportunidades ali pra fazer uma marcação mais alta e recuperar a posse de bola, né? Enfim, nesse primeiro tempo, cara, o Bruno Mendes ficou mais, né? Na lateral direita, até pela questão de característica dele. E o Fábio Santos acabou apoiando mais, né, lá pelo lado esquerdo. Só que, pô, o Fábio Santos, como eu já disse diversas vezes, né? Qualquer trabalho um pouquinho mais ofensivo que o Fábio Santos precisa fazer é sempre muito ruim, né, cara? Então, errou várias jogadas, não deu prosseguimento em basicamente nenhuma delas, né? O único ponto positivo que ele fazia é porque ele tinha que ir pro meio, né?
quando o Corinthians tinha a posse de bola, porque o Renato fica quase rente à linha lateral, né, pra começar jogadas e tal, de vir da esquerda pro meio, né. Esse foi o único coisa boa, até porque pra ele não atrapalhar muitas jogadas, mas tudo que o Fábio tocou foi mal demais, né, cara, fazendo já uma análise prévia do Fábio, né. Enfim, uma característica desse jogo também, como tava sem a torcida, né, esqueci de citar, né, a Fiel não tava presente, né, devido à punição que teve no jogo do São Paulo pelo Brasileirão, né, dos gritos homofóbicos. Parecia muito uma partida assim meio, sei lá, meio treino, tá ligado, mano? O problema é que alguns comportamentos do Corinthians, assim, de ser um pouco desleixado, às vezes indolente, isso acontece com ou sem torcida, tá? Principalmente nesse Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o Corinthians foi um pouco melhor no primeiro tempo, e com os destaques de Renato Augusto, né, Roger Guedes, Adson ali, e o golaço do Maicon, né, conseguiu sair na frente do placar. Pro segundo tempo, cara, o Vanderlei veio com 2 substituições, né, ele colocou o Fausto Vera no lugar do Renato, né, o Renato não saiu machucado, eu acho que foi para controle de carga mesmo, ele que fez 2 jogos duros aí, contra o Bahia e contra o São Paulo, ficando praticamente a partida toda, né, a gente sabe das limitações físicas do Renato Augusto, e também entrou com o Fagner no lugar do Caetano, né. Aí ele empurrou o Bruno Mendes pra zaga, ficou Bruno Mendes e Gil, enfim, e formou 2 linhas de 4, né? Aí foi pro 4-4-2. No primeiro tempo tava no 4-3-3, né? Aí ficou 2 linhas de 4, né? O Adson aberto pela direita, o Juan aberto pela esquerda, né? O Fausto e o Maicon preenchendo o meio-campo. Deu a bola pro Vasco da Gama, né? Que assim, enfrentou suas limitações, né? Até tentou, teve chutes de fora da área, algumas jogadas. Contou também com a displicência de comprometimento ali do meio-campo do Corinthians. Mas o que mais deu raiva foi as saidinhas do Corinthians, né? Quando tinha um tiro de meta, ia bater ali, sair jogando, né? E sempre dava cagada, né? Alguém roubava a bola, alguém tava desligado. E o Vasco chegou inúmeras vezes, né? Como eu disse, teve até mais finalizações do que o Corinthians, sempre por cima do gol. O Cássio mal trabalhou, né? Mas enfim, se fosse uma equipe melhor qualificada, né? Acredito que o Corinthians poderia ter tomado empate, cara. Enfim, e aí teve essa pressão do Vasco, né? E aí numa saída do Corinthians, uma das poucas, né, nesse período do jogo, a bola chegou no Roger Guedes, que fez ótima jogada individual pela esquerda, né? Conseguiu achar o Yuri Alberto, que dominou e bateu no ângulo, né? No teto do gol ali, pegou no travessão e entrou. E aí o Corinthians fez 2-0, cara. E aí deu uma tranquilidade no jogo, né? Que não sei se o Vasco ia empatar, mas até sair esse gol do Corinthians, o Vasco tinha completa posse de bola, até pelo jeito que o Corinthians se propôs a jogar essa partida, né? Enfim, e aí o Corinthians fez 2-0. Mas logo na sequência, cara, um vacilo desse meio-campo displicente do Corinthians, da marcação ali, o cara foi avançando pelo meio, ninguém tomou a bola dele, ninguém chegou. Enfim, depois do gol do Corinthians, né, entrou o Matheus Araújo no lugar do Juan, e entrou o Bidu no lugar do Fábio Santos, né, cara? E essa jogada já, quando acontece o gol do Vasco, né, que eu tô falando aqui agora, logo depois do gol do Yuri, foi pelo meio ali. E aí não deram combate ali, tanto o Matheus, o Maicon, o próprio Fausto, né? Deram uma vacilada. E o cara do Vasco meteu a bola pelo meio da zaga, né? O Gil foi dar o combate ali porque ninguém chegou no começo. O cara enfiou. E aí teve ali um deixa que eu deixo, né? Do Bidu com o Bruno Mendes, o Gabriel Peck, eu acho que ele que fez o gol, né? Driblou o Cássio. E finalizou bem ali, né? Tirando no contrapé do Bruno Mendes, que ia tentar salvar ainda, né? Enfim. E aí o Vasco fez 2-1. E aí eu fiquei preocupado, pô. Falei, pô, o jogo pode mudar, porque o Vasco tava melhor que o Corinthians antes de tomar o 2-0 e poderia crescer na partida até buscar o 2-2, né? Mas aí na primeira jogada do Corinthians, pelo lado esquerdo de novo com o Roger Guedes, né? Que ele consegue encontrar o Yuri vai fazer o cruzamento, o cara do Vasco espalma a bola. Foi puta burrão, né, cara? Ele pulou com o braço aberto ali, de carrinho. Hoje em dia isso é pênalti, né? Pênalti. O Guedes foi lá, bateu bem, bateu cruzado, né? Tirou o goleiro de um lado, bola do outro. Corinthians 3-1. E aí praticamente selou o jogo, né? Na sequência ainda depois o Adson saiu pra entrar o Biro, né? O Corinthians conseguiu se proteger bem, ainda dando umas vaciladas aqui a colar, mas já tinha matado o ímpeto do Vasco, né? E aí foi só cozinhar no banho-maria pra vencer a partida em Itaquera por 3-1. O Corinthians aí foi a 19 pontos, deu uma distanciada da zona de rebaixamento, né? Lembrando que o Goiás ainda joga amanhã, ou segunda, não sei, contra o Grêmio, o Bahia enfrenta o São Paulo também. O Goiás joga em casa, né? O Bahia joga fora contra o São Paulo. E o Santos perdeu já hoje, né? Então pode ser que o Corinthians consiga ter
pode obter uma boa rodada no campeonato e dar uma boa distanciada, né? Abriria 5 pontos para a zona de rebaixamento caso o Goiás perca, né? O que seria interessantíssimo. Sobre o jogo em si, rapaziada. O jogo não, né? Sobre os jogadores. O Cássio. Cortou bem as bolas, né? Trabalhou no máximo que dava para trabalhar. Fez uma boa defesa ali no primeiro tempo no chute cruzado, né? Nada muito difícil. O gol não foi culpa dele, né? Ficou bem exposto ali, o cara acabou driblando ele. Enfim, bom jogo do Cássio. Bruno Mendes fez uma boa partida defensivamente falando, né? Ali pelo lateral direito, depois quando migrou pra zaga, também não errou muito, só achei que ele deu uma... na hora que o cara do Vasco vem com a bola, o Peck pra driblar, eu achei que ele achou que o Bidu ia, tá ligado? Faltou um pouco de comunicação. Deu uma vacilada nesse gol do Corinthians também, né? Enfim. Mas a principal culpa foi mesmo do meio-campo que não combateu ali, né? O Gil. O Gil foi bem também, cortou praticamente todas as bolas, né? Achei que a culpa não foi dele no gol, ele foi dar o combate porque o meio-campo não deu conta do recado ali quando o cara foi avançando. Enfim. O Caetano deu umas vaciladinhas ali no primeiro tempo, né? Tocou um pouco errado e tal. Mas compensou com os bons cortes, né? Umas boas antecipadas depois. Fez uma boa partida o Caetano até. O Fábio Santos, não gostei da partida do Fábio. Achei também que, pelo que o Vanderlei Luxemburgo queria pra partida, né? Pra ele ficar mais espetado, né? Pelo lado esquerdo, até porque ia jogar com o Bruno Mendes na lateral direita. Ele ficou um pouco comprometido nisso, né? Mas não foi uma boa partida do Fábio, não. Não conseguiu dar prosseguimento em praticamente nenhuma jogada ofensiva do Corinthians, né? Deu umas vaciladinhas também na defesa, enfim. Não achei uma partida boa do Fábio, não. O Maicon fez um bom jogo, cara. Muita intensidade, principalmente no primeiro tempo, né? Fez o gol e tal, tava bastante participativo ali de primeiro homem. Eu gostei bastante, né? O Corinthians ficou um pouco exposto no meio-campo, acho que foi pela presença talvez de Juan, Adson e Renato, né? Muitos armadores no time ali. O Maicon era o único defendendo, né? No primeiro tempo ainda ele competiu bastante, roubou várias bolas do Vasco, né? Tava bem ligado e ainda fez o gol. No segundo tempo, achei que um dos culpados do gol do Vasco foi ele ali, que, pô, ele poderia ter chegado mais forte no portador da bola, né? Ele foi só escoltando, enfim. Acho que vacilou ali o meio-campo, né, nesse gol. Mas foi uma boa partida do Maicon até. O Juan fez um bom primeiro tempo, cara. Conseguiu fazer algumas combinações de jogada com o Adson. Não achei tão ruim, não. Claro, não foi brilhante, né? Ele tentou dar um passe bom pro Adson quando tava 1-0. Poderia ter matado o jogo ali o Adson, mas pegou mal na bola, né? Acho que o Piton atrapalhou ele. Ele fez uma boa dupla com o Adson. Depois saiu cansado no segundo tempo, já não tava produzindo mesmo, né? Como ponto esquerdo aqui, né? Quando o Matheus Araújo entra, né? Enfim. O Renato Augusto. Pô, o Renato Augusto, o que falar desse cara, né, mano? Ele contamina positivamente todo mundo, né, cara? Deu o passe pro gol do Maicon, né? Enquanto esteve em campo no primeiro tempo, foi o protagonista do jogo. Toda bola que cai nele, ele clareia, né? Consegue virar o jogo, consegue finalizar. O Renato joga demais, né, rapaziada? O Roger Guedes achei um pouco desaparecido no primeiro tempo, né? Embora tenha tentado, aparecido. Tentado aparecido não, né? Embora tenha tentado algumas vezes, né? Eu achei ele menos participativo do que em geral ele é, né? Ele já não tinha participado muito contra o São Paulo, contra o Vasco também não. O que me irritou do Roger é que hoje ele deu uma daqueles chiliquinhos dele que às vezes ele dava, né? No começo da passagem dele no Corinthians, né? Isso me irritou um pouco algumas vezes. Achava que era falta, parava de correr, tá ligado? Desistia de alguns lances. Fiquei um pouco puto com o Roger. Mas ele é sempre decisivo no Corinthians, né? Principalmente depois que o Renato saiu. Meio que o poder de armação ficou com ele, né? Ele que faz a jogada ali pro gol do Yuri. E ele acabou batendo pênalti. Não tem como falar que foi uma partida ruim do Roger Guedes, né, cara? Mas enfim. Só me irrita essas coisinhas que às vezes ele faz, né? E principalmente quando o jogo tá sem torcida, assim, você consegue prestar atenção bastante no campo ali, né? Enfim. O Adson, gostei muito do Adson, principalmente no primeiro tempo ali. Fez boas jogadas, agressivo, né? O Adson tende a jogar bem Itaquera, né? Principalmente pelo menos um dos tempos, né? Combinou boas jogadas com o Juan. Fez a jogada ali do primeiro gol, né? Junto com o Renato. Tem bastante criatividade também. No segundo tempo recebeu poucas bolas ali pra contribuir ali nas jogadas, né? O Corinthians tava num posicionamento mais defensivo e quando o Corinthians conseguiu ficar na frente do placar, ele tinha saído já. Enfim. O Yuri Alberto, né? Deu prosseguimento nas jogadas, fez o gol dele, arrombou também o pênalti pro Corinthians. É uma boa partida do Yuri, tá? Acho que o mais importante é não atrapalhar, igual às vezes ele atrapalha, né? E ainda deixou o golzinho dele. Boa partida do Yuri Alberto, né? Os caras que entraram. O Fagner. Bom, não comprometeu, né? Não fez assim uma puta partida, mas não comprometeu nesse segundo tempo ali. Teve que consertar algumas cagadas dessa saidinha que o Vanderlei Luxemburgo quer fazer, né? Muito ruim esse tipo de jogo ali.
Isso ficou evidente no segundo tempo, né? Toda hora o Cássio começava ali com um toque curto ali e sempre alguém quebrava depois, né? Achei terrível essa ideia. Ele fez isso desde aqueles 10 dias de treinamento, vocês lembram? Antes de pegar o Santos na Vila. Aí começou com essa porra, né? Enfim, partida ok do Fagner. O outro também que entrou foi o Fausto Vera. Não foi assim uma puta a partida do Fausto, mas foi uma das menos piores dele aí nos últimos tempos, né? Eu não sei se ele foi pro banco no começo do jogo, não começou de titular por conta de perder a posição ou por dar uma refrescada aí no... fazer um rodízio aí com o elenco, né? Depois eu vou ver na coletiva do Luxemburgo, provavelmente vão perguntar pra ele, ele vai ficar puto com essa pergunta, mas enfim, vamos tentar entender qual é que vai ser o futuro do Fausto Vera, né? Matheus Araújo entrou competindo, entrou aguerrido, né? Não deu muitas sequências nas jogadas, mas defensivamente ele entrou protegendo bastante, né? Portanto, é que ele entra no segundo gol do Corinthians, né? Então ele já teria um papel ali mais defensivo, né? Quando ele entra, vira um 4-1-4-1, né? Porque fica o Maicon de primeiro, aí ele fica no meio campo ali, né? Na linha da frente ali com o Fausto, né? Numa segunda linha, né? Na ponta esquerda fica aberto o Roger Guedes mesmo, na ponta direita depois entrou o Biro, né? Mas estava o Adson e no comando do ataque o Yuri, né? Enfim, mas não fez uma partida ruim, não. O Bidu errou alguns lances, estava meio atabalhoado quando entrou, cara. O Vanderlei tava até cobrando ele ali quando ele entrou. Tipo, não faz falta, não erra ali, né? Ele deu umas vaciladas. Não foi uma partida boa do Bidu, não. Não foi uma partida boa dos nossos laterais esquerdos, né? Tanto é que falam aí que o Corinthians está atrás de mais um cara aí. Falaram naquele Alan Rodrigues, do Rosário Central, né? Não sei. Não foi uma grande partida do Bidu também, não. E quem entrou já depois, quando tava 3-1, se eu não me engano, foi o Biro, no lugar do Adson. Pegou pouco na bola, contribuiu pouco ali, não teve grande participação. Também não foi culpa dele, né? O jogo tava mais controlado. Enfim, como eu disse, cara, o que me deixou um pouco com raiva foi talvez o Corinthians deixar o Vasco jogar muito também. Não sei, às vezes o Corinthians é um pouco indolente em campo, né? Mas foi importante essa vitória, tinha que vencer de qualquer maneira. Enfim, alguns jogadores específicos fizeram gol, né? Como o próprio Maicon e o Yuri, né? Que precisavam, né? Enfim, o Maicon fez um bom jogo, eu achei, que é interessante, principalmente como ele pode ser o primeiro homem ali, né? Uma opção pro lugar do Fausto, né? Porque em tese deve jogar o quê? Quando o Rojas voltar, o time titular. Se você for pensar, tem um primeiro homem ali que deve ser o Moscardo. Será que vai ser Moscardo e Maicon, Renato e Rojas? Talvez, né? Não tenho gostado muito do Fausto, né, cara? Enfim, o Roger Guedes com esse gol, ele virou artilheiro isolado da Arena, agora com 31 gols, né? Gol importantíssimo. Na entrevista pós-jogo, fiquei um pouco preocupado. De novo, ele deu uma despistada que a repórter perguntou pra ele se ele fica ou se vai, porque a questão dos Pix, né? Que a FEL tá fazendo pra ele poder ficar. Não sei, ele deu aquela, tô com meus empresários, né? Falaram aí que o Qatar pode estar de olho nele. De novo, preocupa, hein? Se o Roger Guedes vai ficar ou não. Lembrando que o mercado árabe, se não me engano, a janela só fecha em setembro, né? Então, dá pros caras contratar o Roger, né? O que seria super perigoso. Enfim, rapaziada, vocês viram aí que eu deixei um vídeo falando sobre a participação do Vanderlei Luxemburgo no programa Amanhã na Band, né? Perigoso, vamos ficar atento com o que ele vai falar, principalmente com essa vitória boa contra o Vasco, né? Então, é isso. Claro, era importante vencer, venceu, o Vasco, pô, vive um momento terrível, né? Não é uma equipe, assim, muito forte, muito dura de bater, é até tranquila de bater. O Corinthians cedeu muito espaço, e mesmo assim teve muito espaço também. Enfim, o Corinthians tinha que vencer. Não acho que isso deve ser muito levado em conta, essa vitória contra o Vasco, era mais meio que uma obrigação, mas é importante que segue no ritmo positivo, né? É bom estar a equipe vencendo. Mas vamos ficar de olho, tanto na coletiva do Luxemburgo que eu vou ver já, e amanhã eu faço um vídeo falando sobre se tiver alguma coisa, e principalmente no programa que ele vai participar, rapaziada. A gente não pode deixar a peteca cair, não tem nada a ganho. A gente tá vivendo majestoso ainda todos os dias. Mas é isso, Brasileirão, agora a gente volta a jogar na terça-feira, agora sim com torcida. Estaremos lá presentes contra o News Old Boys. Será que o Corinthians vai com o time B? Não sei. Ou vai mesclar alguns jogadores? Talvez o Rojas jogue, né? Já que ele esquipou contra o Vasco. Vamos ficar atento, rapaziada. Mas que bom que vencemos, demos uma distanciadinha da zona de rebaixamento, né? Pelo menos momentaneamente. É isso, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo. Se quiser comentar, comente. Se inscreve no canal, né?
E vai Corinthians, rapaziada.